Olá, tudo bom? Excelente ter você aqui com a gente. Meu nome é Patrick Canuto, eu sou consultor e designer de experiência de aprendizagem, atuo há quase 10 anos na área e estou super feliz de ter aceitado esse convite do Instituto de Desenho Instrucional para falar de um tema que foi super legal de organizar e montar essa aula aqui para compartilhar com vocês, tá bom? O tema, os princípios da Disney na criação de experiências de aprendizagem memoráveis. Então a gente vai aprender um pouco sobre os ensinamentos e princípios da Disney, só que aplicados no contexto de DI, né, de design instrucional. Então, ao final desse webinar, fica com a gente até o final, você será capaz de aplicar os princípios da Disney em suas próprias experiências de aprendizagem, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre como que a Disney enxerga esses princípios e como que você consegue aplicar numa estratégia única e sua, né? Nos seus entregáveis, na experiência que você cria, não somente para os seus alunos, mas também para os seus clientes, por que não? Não é verdade? E para a gente começar essa aula, já quero trazer que você tem muito mais em comum com a Disney do que você imagina, sabia? E tudo bem, eu sei que de repente você deve estar pensando, ah, Patrick, mas eu não trabalho num parque, eu não tenho todo esse encanto, não tenho essa oportunidade de aplicar todo esse encanto e magia que a Disney tanto fala. Então é algo meio distante para mim, você tá meio maluco, né? E eu concordo com você, tá? Eu concordo com você de você ter esse pensamento, porque eu já tive também. Para mim soava muito estranho. Toda vez que eu escutava, nossa, o jeito Disney de atender clientes, que coisa maluca, né? Como é que eu vou aplicar isso no chão de fábrica? Como é que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Né? Eu não tenho um Mickey do meu lado para, né, trazer um pouco desse dinamismo, né? Só que pensa aqui comigo, né? Tirando todos os grandes desafios que nós, né, profissionais da aprendizagem, né, designers instrucionais, consultores, professores, temos no nosso dia a dia, tenta linkar alguns dos desafios que você tem hoje, tá? Tanto como profissional, se você é um profissional freelancer, mas também se você trabalha em uma empresa, tenta listar aqui, lista para mim. Pensou? Eu sei que tem muita coisa, tá? Mas eu separei aqui alguns que estão mais relacionados com o que a gente vai falar hoje. E aí, vê se você concorda comigo. O primeiro é conquistar e fidelizar mais clientes, né? Principalmente quem trabalha como freelancer ou empreendedor autônomo, conquistar e fidelizar clientes é bem desafiador, não é verdade? Encantar e engajar seus alunos. Aí qualquer DI, né, passa muito por isso constantemente em todo novo projeto. A gente sempre tem esse desafio, essa pergunta de 1 milhão que a gente tem que responder: como engajar, né, como encantar os nossos alunos a cada nova experiência. Então é um desafio que a gente tem sempre, né? Organizar processos que funcionam para entregar inovação. Principalmente quem também empreende, quem é freelancer, mas também quem trabalha, né, no setor enfim, colaborador de uma empresa, saber inovar e principalmente replicar a fórmula da inovação que deu certo é muito importante e é muito desafiador, né? Às vezes a gente não tem um processo bem desenhado, algo que funcione, que a gente consiga escalar, replicar. Então, um desafio que nós DIs temos muito, tá, no dia a dia. Ainda mais porque existem N processos e metodologias para a gente aplicar, não é verdade? Por último, e não menos importante, inspirar parcerias para executar com qualidade a nossa visão. Isso vale para quem está buscando parcerias externas ou também internas, tá? O DI nem sempre ele executa o trabalho de ponta a ponta. Na maioria das vezes ele não executa de ponta a ponta. Então, como que eu consigo traduzir a minha visão, né, da experiência que eu quero entregar para um terceiro que vai continuar e concluir meu trabalho? Então, isso é muito importante ter em vista, né? E assim, galera, claro, diversas outras coisas que eu sei que também são prioridades, mas eu trouxe essas aqui pra gente entender que esses desafios a Disney também passa, né? A Disney é uma empresa gigantesca e complexa, né? Com grandes operações, diversos setores e também ela é dona de algumas das marcas mais famosas do mundo, como Star Wars, Avatar, do James Cameron, o Mickey Mouse. O Mickey Mouse é uma marca, não sei se você sabia, mas é uma marca, inclusive uma marca super valiosa, tá bom? Marvel, que eu sou super fã, e a Pixar também, entre diversos outros produtos e serviços. Então a Disney ela é uma grande empresa, né, uma companhia
com diversas marcas ali e que todas precisam ter um padrão de entrega, né? Um padrão de entrega, todas elas passam por esses desafios, claro, em maior escala, mas é aí que está a nossa grande vantagem. A gente vai se inspirar no que essa grande empresa de sucesso, tá? Aplica em grande escala num ambiente controlado de menor escala. Então essa é a nossa grande vantagem aqui no nosso grande bate-papo e é onde a gente consegue colocar mais o pé no chão sobre os ensinamentos da Disney, tá bom? E só pra gente continuar esse nosso bate-papo sobre o quanto a Disney é bem sucedida, né? A Disney ela é uma empresa referência, tá, no mercado, ela é estudada, tem cases sobre isso. Tanto de atendimento ao cliente, mas também de treinamento, principalmente para liderança, então é uma referência no mercado. E aí, para vocês entenderem um pouco da grandiosidade dessa empresa, eu trouxe alguns números, né? Mais de 160 milhões de visitantes no parque só em 2023, né? Muita gente, assim, juntando todos os parques do mundo, tá? Isso dá mais ou menos, em média, mais de 440 mil pessoas visitando o parque da Disney todos os dias, né? Então imagina, quantas pessoas você tem de repente numa sala de treinamento, ou numa sessão online, ou até mesmo acessando o seu conteúdo numa plataforma, né? A gente está comparando aqui quase 440 mil, né? Então se funciona para essa galera que sempre sai muito encantada, por que a gente de repente não consegue testar algumas coisas numa turma um pouco menor, né? De funcionários, a Disney ela emprega mais de 200 mil pessoas em todo o mundo. Isso inclui funcionários de parques temáticos, resorts, hotéis, cruzeiros, mídias e entretenimentos em geral. Então, inclusive lá fora, nos Estados Unidos, é uma das empresas que mais... Estados Unidos? É isso aí. É uma das empresas que mais empregam, tá? Então é bem legal. Tem gente daqui também do Brasil que vai para lá fazer estágio, aprende muito ali. Inclusive eu tenho uma colega super querida que aprendeu muito com uma experiência que ela teve lá na Disney. Então é uma marca bastante empregadora. 200 mil pessoas que precisam traduzir a visão da Disney, né? Passar o nível de qualidade que ela espera. Então assim, imagina a quantidade, né? O desafio. A Disney, o Disney Plus, né, no caso, teve mais de 150 milhões de assinantes, né, mundialmente em 2023 também. O Disney Plus é o serviço de streaming da Disney, onde ela coloca todos os conteúdos dela ali. E é um serviço mais recente que ela vem criando, mas só para vocês entenderem o quanto elas vão inovando também. Ela não ficou só no parque, né? Ela não ficou só no cinema. Quando teve o boom dos streamings, ela também inovou e hoje está ali colado com os grandes streamings, né? Ela não ficou para trás. Então só para vocês entenderem o quanto essa empresa ela tá de olho no mercado, o quanto ela trabalha com as tendências e o porquê que ela é uma referência hoje no mercado também, tá? E assim, eu sei que, novamente, tá? Não estou querendo comparar o seu contexto com o da Disney, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é mostrar que esses mesmos desafios que você passa, a Disney também passa, só que, claro, num contexto super diferente, né? Numa grandiosidade muito gritante em relação à sua realidade. Mas a gente pode se inspirar no que eles fazem no geral, numa forma grande, num contexto menor, né, num contexto mais controlado ali, e por que não, né, a gente observar esses resultados, a gente precisa tentar, não é verdade? Bom, e como é que a Disney faz isso, né? A Disney, ela tem uma série de princípios e fatores, assim, várias metodologias muito legais, eu separei algumas aqui pra gente, né, conversar um pouquinho, até porque temos pouco tempo, né? Mas o que ela acredita? Ela acredita na magia, né? A magia, o encanto, mas calma, não é qualquer magia, é magia prática, justamente porque apesar dela ter toda essa visão cultural, o jeitinho da Disney, né, de ver algo como encantador, tem conceitos corporativos deles que até inclui pó mágico, só para vocês terem uma ideia, tá? Sim, o pó mágico existe. Mas eles sabem que precisa ter algo mais tangível, né? Algo que seja mais visível, que a pessoa ela possa de fato enxergar isso no nosso dia. Então a magia prática é um conceito muito importante. E desde a entrada de qualquer parque até a saída, não tem um detalhe que passa despercebido. Então, o encantamento, a duração, ela dura muitas vezes, né? Dias, semanas, meses. Quem já foi pra Disney, né? Não sei se você já foi pra Disney, mas se você foi, você sabe que eu não tô mentindo, né? Se você não foi,
de repente você já conheceu alguém ou você já ouviu falar de alguém que foi na Disney e você sabe que é uma experiência marcante, fica na cabeça das pessoas por muito tempo, né? As pessoas se planejam uma vida para conseguir ir na Disney, né? E isso só acontece porque existe todo um bastidor, né? Que eles contam, né? Existe essas nomenclaturas na Disney, os bastidores, o palco, né? O elenco, os convidados, que são as pessoas que visitam o parque, né? Então existe todo esse trabalho, toda essa organização para criar esse encanto, né? Ele é um processo, ele é metódico também, tem um pouco ali de encantamento, sim, mas ele é metódico, ele é processual, ele pode ser replicável. Então isso é muito importante da gente entender o que é essa magia prática, né? E aí eu trago aqui uma reflexão. Quantas experiências de aprendizagem, né, que nós criamos, né, conseguem ter esse efeito, né, essa magia, esse ficar na cabeça das pessoas por dias, semanas, anos talvez. Talvez você tenha na sua cabeça um treinamento que marcou bastante a sua vida, o que mudou a sua carreira, o que te fez enxergar algo diferente, o que tinha ali naquele treinamento, naquela experiência de aprendizagem, workshop, como você quiser chamar, que te despertou isso, né? Pensa um pouquinho sobre isso, né? Em um mundo onde é muito cobrado, né, performance em primeiro lugar, e eu entendo porque, apesar de não concordar 100%, acho que performance, encantamento, né, e até, enfim, ajuda social, e vários desses fatores precisam caminhar juntos, a gente não pode só agir de acordo com o capitalismo, mas em um mundo onde é cobrado performance em primeiro lugar, em que momentos nós pensamos na experiência memorável do aluno? Vamos pensar nisso, né? Bom, então, voltando, né? Por que é um processo essa magia prática? Essa magia prática, como processo, ela é baseada em em duas grandes práticas, tá? Muito importantes. Primeiro é o efeitual. Com certeza você já escutou esse efeitual em algum outro contexto e é bem parecido mesmo, tá, com o que a gente está falando aqui na Disney. Só que aqui o efeitual é não apenas atender às expectativas básicas do convidado, mas também superá-las. Então, sempre que você estiver, né, entregando, você criou a sua experiência de aprendizagem ali, terminou, tá completinha. Você pensa assim, cara, beleza, eu atendi aqui as necessidades de treinamento, vou atender os resultados de negócio, as necessidades de aprendizagem, mas como que eu consigo então surpreender? Como é que eu entrego esse a mais, né? O efeitual ele fala um pouco disso, né? Em segundo lugar, nós temos aqui o bater a cabeça na lâmpada. Sim, é meio esquisito, mas é o jeito Disney, tá, gente? Bater a cabeça na lâmpada é um termo que ficou super famoso lá. Inclusive, é um termo que é referenciado na bibliografia, né, do jeito Disney de atender clientes. Que nasceu do filme Roger Rabbit, né? Não sei se vocês já viram, um filme super legal, recomendo. Foi um dos primeiros filmes ali que juntou live action com animação da Disney. E, bom, por que que tem esse nome, né? Bater a cabeça na lâmpada? Porque o Roger Rabbit, ele é adicionado na pós-produção, ou seja, o ator atuou, né? E o ator, que se não me engano era o Ed, que ele é um detetive, ele bateu a cabeça nessa lâmpada, tá vendo que tem aqui no GIF, né? Bateu a cabeça na lâmpada. E a lâmpada, naturalmente, num espaço fechado e escuro, ela gerou sombra, né? Tá vendo que ela vai para um lado, vai para o outro, ela vai gerando sombra. E o Roger Rabbit, que foi inserido depois na pós-produção, na primeira versão ele estava totalmente limpinho, estático, sabe? Quem trabalha com animação sabe o que eu tô falando, né? Ele acabou de sair, então ele estava branquinho, então a luz não influenciava nele, né? Não influenciava nele. E já estava pronto. Só que aí, o pessoal da Disney falou assim, cara, vamos, né, tá esquisito isso aqui, dá pra gente melhorar, vamos, né, investir um pouco mais de tempo. E aí esse, né, resultado saiu, ficou desse jeito aí, como vocês podem ver, no filme também tá. Vocês percebam que a sombra acompanha a animação. E esse detalhe, que parece muito pequeno, reflete e ficou consagrado lá na Disney até hoje, a galera usa muito esse termo, né? Como sempre é possível melhorar por meio dos detalhes, né? Então, bater a cabeça na lâmpada é prestar atenção aos detalhes, né? Porque eles fazem a diferença, mesmo que eles não sejam perceptíveis, né? No primeiro momento. Talvez se eu não tivesse falado isso pra vocês, vocês nunca teriam notado, quem já assistiu nunca percebeu esse detalhezinho que é super legal e que quando a gente entende o porquê que ele foi feito, qual o histórico, a gente compreende o quanto a Disney estava ali
focada na qualidade da entrega em qualquer coisa, né? Então é isso. O bater a cabeça na lâmpada é você prestar atenção nos detalhes e utilizá-los para sempre melhorar ali o que você está entregando, né? Tem muito a ver com o efeitual também, né? De entregar além das expectativas. Então essas duas práticas elas são bem presentes, bem importantes e já são dois conceitos legais aí para você DI guardar, tá bom? São dois direcionamentos bem legais. Mas isso só acontece por um grande motivo, tá? A Disney ela é especialista até hoje, tá? Ela é especialista. Isso começou com o Walt Disney, inclusive, tá? Ela é especialista em conhecer o convidado. Quem é o convidado? São as pessoas que usufruem do serviço, do produto deles. Então eles são especialistas nisso. Inclusive criaram até um termo para esse estudo, né? Que é a guestologia, né? Guest de convidado, logia de estudo. Então numa época em que não se ouvia tanto customer success, sucesso do cliente, entre diversas coisas que a gente tem hoje no nosso dia a dia bastante presente. Então a Disney ela criou a guestologia e existem especialistas, né, focados nesse tipo de especialidade, né, nesse tipo de competência, que fica atento a qualquer informação relevante sobre o convidado, tá? Só que, claro, eles querem, né, eles estimulam que todas as pessoas do elenco estejam também atentos às necessidades dos convidados, mas existem pessoas específicas que são os guestologistas, né, que estudam não somente os dados demográficos, né, dos convidados, mas também os psicográficos, se eu não me engano, psicográficos. Se eu estiver falando errado, depois a gente corrige aí na legenda. Mas é psicográficos. Então, o que são os psicográficos? Identificar necessidades, identificar desejos, identificar valores, entre várias outras coisas que são até mesmo intangíveis também em relação ao convidado e como transformar isso numa demanda, né, num serviço que a gente pode atender. É isso, é muito parecido com o que a gente faz no DI, não é verdade? Apesar de que existem várias ferramentas legais aí pra gente aplicar, para entender o convidado, né? A Guestologia, ela tem a sua ferramenta, que é bem simples, né? Que a Disney aplica lá no seu dia a dia, que é uma matriz. Mas a gente hoje tem várias outras ferramentas. Tem mapa de empatia, né? Tem Canva, que a gente pode usar bastante para direcionar alguns pontos de necessidades do aluno, entre várias outras coisas também, tá bom? Bom, aqui então, como eu falei, temos dois direcionamentos, o efeitual e bater a cabeça na lâmpada. Então, quais as oportunidades que você, como DI, enxerga no seu processo de trabalho atual que podem ser aprimorados com o efeitual e com o bater a cabeça na lâmpada? Pensa aí. De repente você já está trabalhando num projeto que você já consegue aplicar. Pô, vou ficar super feliz se isso acontecer, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho mais um detalhe sobre cada um desses conceitos. Então separei aqui alguns exemplos para tangibilizar um pouco mais o que é o efeitual, como é que eu posso aplicar, né, no meu dia a dia, né, como é que eu posso criar essa experiência no meu projeto já de pronto. Então, para aplicar o efeitual no design instrucional, vá além do básico, né? Então, crie cursos cursos ou experiências de aprendizagem que ofereçam mais do que apenas o conhecimento, né? Que incluam elementos que envolvam e motivem os alunos. Como, por exemplo, a gente tem várias metodologias, recursos, ferramentas para isso, tá? Gamificação, jogos, simulações, atividades interativas, ou às vezes uma dinâmica mesmo em grupo já resolve muito, né? Não fica só aquela troca aquele conhecimento bancário, né? De sempre trazer um conhecimento expositivo e esperar que o aluno deposite na cabecinha dele. Então, como que a gente consegue ir além do básico, né? Introduza também surpresas. Como, por exemplo, chamar um convidado especial, se possível, tá? Chama um convidado especial, muda um recurso, né? De repente você está usando um recurso visual diferente, que nem, por exemplo, estou usando aqui nessa aula. Coloquei a alegria, né? Você esperava a alegria aparecer do nada? De repente você estava esperando Mickeys, né? Imagens do parque, aí do nada eu coloco um divertidamente aí. Então isso é legal também, é uma forma simples, né? Visualmente de impactar, de um pouco de além do básico, mas você tem várias formas bem estimulantes para colocar na sua aula. Pensa, vá além do básico, não entrega o projeto só por entregar, tá bom? Em seguida, personalizar a experiência. Tem um pouco a ver com vá além do básico, mas no personalizar a experiência, aqui a gente pode utilizar ferramentas de personalização, tanto síncronas quanto assíncronas, para adaptar o nosso conteúdo às necessidades e interesses individuais de cada aluno. Então, por exemplo, se eu estou criando uma experiência online, né, assíncrona, por que não, de repente, explorar uma abordagem de adaptive learning, né, onde o aluno ele
primeiro faz um teste ali, né? Ele passa por um exercício para saber qual que é a proficiência dele naquele nível, e aí ele não precisa assistir o curso inteiro, né? Ele só vai onde ele precisa melhorar, ou de repente apresentar uma ferramenta, uma atividade no qual tenha 3 níveis de proficiência, assim como a rúbrica, né? Ela também já consegue contemplar, a gente pode usar a rúbrica para criar dinâmicas e atividades com níveis diferentes também para atender todo mundo, para personalizar, para ser mais democrático, né? Depois, celebrar as conquistas, gente, a galera, principalmente quem está em sala, tá? O DI também pode fazer isso, pode celebrar a conquista com o cliente, pode celebrar a conquista com um parceiro de trabalho, né? Ou com as pessoas que trabalham ali para entregar a experiência, mas principalmente aqui eu acho que é para o facilitador, sabe? O professor, enfim. Celebra as conquistas. Pô, a galera terminou uma atividade, né? Entregou o que precisava entregar. Sabe, comemora, vibra junto, né? Reconheça, né? Celebre o progresso dos alunos. Ah, mas eu só trabalho com assíncrono, online. Pô, coloca algum elemento ali que gratifique o aluno por ele ter concluído aquele curso, por ele ter atingido um bom resultado naquela atividade. Vamos começar a pensar um pouco nisso, porque emocionalmente é muito legal manter um aluno engajado, dar aquele efeitual. Ele fala, pô, caramba, realmente foi satisfatório fazer aquilo, né? Bom, não poderia ser Disney, né? Não poderia ser um princípio da Disney se eu não falasse para vocês utilizarem boas narrativas, né? O storytelling, ele é fundamental, tá sempre presente em tudo que a Disney faz. Em tudo que a Disney faz tem storytelling. E o storytelling aqui não é só contar historinha, tá? Mas é criar uma narrativa que inclua desafios, que inclua superações, que inclua elementos e que o nosso convidado, né, o nosso aluno, ele seja o herói, o grande herói ali que vai passar por uma transformação. E o bom das histórias é que elas comunicam, né? Elas não só comunicam, né, mas elas conectam determinados conceitos, facilita, né, a transmissão de conhecimento, a facilitação ali do conhecimento, então é uma forma bem envolvente e memorável. Às vezes o teu aluno nem lembra da aula que ele passou, mas ele lembra de um case, né, ele lembra de uma história que um outro aluno compartilhou, ou de repente de um case inspirador de vida que o facilitador trouxe também. Então essas coisas são bem importantes e realmente mudam muito a nossa visão, não só como profissional, mas também os nossos alunos, né, de forma geral. E tudo isso para dizer que é muito importante também ficar de olho nas emoções. Não esqueçam as emoções, não sejam só racionais, né? Não somente na sua escrita de conteúdo, mas também na sua condução, na apresentação. Trabalhe com alguns elementos emocionais que com certeza vai fazer muita diferença. Alguns exemplos que você pode aplicar no seu dia a dia. Por que não incluir momentos em que os participantes eles possam se conectar, não somente com o facilitador, mas de repente com outro colega ali que está na sala ou até mesmo com o conteúdo. Momentos de check-in são muito legais, ou de quebra-gelo, para criar esse tipo de conexão logo no começo. Ah, e assim, gente, dá para conectar com o conteúdo, tá? De repente usar a temática do conteúdo, dá para brincar, tá? A gente precisa usar um pouco da criatividade aqui. E também elementos de check-out, pô, como é que o aluno tá saindo ao final, né? Qual que é o sentimento dele ao final da experiência? É positiva, não é? Melhoraria alguma coisa? E eu não tô falando de avaliação de reação não, tá, gente? Tô falando de chegar e perguntar mesmo pro aluno, falar assim, pô, e aí, o que você sentiu? O que você leva daqui, né? Se essa aula, se essa experiência fosse uma manchete de jornal, qual seria essa manchete, né? Então ficar atento a esses tipos de práticas, né, que vai realmente trazer um efeitual bem legal para a sua experiência de aprendizagem, tá bom? Ah, precisa aplicar tudo de uma vez? Não precisa. Aplica uma, vê o resultado, depois vai aplicar outra, vê o resultado. Quando você já estiver familiarizado, aplica as duas juntos, aí aplica uma terceira e assim vai indo, tá bom? Agora, nós vamos para o como aplicar o bater a cabeça na lâmpada, né? Até coloquei uma imagem aí do Roger Rabbits, né? Aqui tem um pouco mais a ver com processo também, lembrando, né? Tem a ver com processo, de prestar atenção nos detalhes, de sempre melhorar. Então, quais as dicas que eu coloco? Revise minuciosamente seu conteúdo, processos de QA, revisão ortográfica são bem importantes. Eu sei que nem sempre dá tempo, os prazos são bem malucos, mas a gente precisa considerar sim no nosso cronograma momentos para saber o quanto está sendo bacana aquela experiência, quanto detalhes não estão passando desapercebidos, tá? Então é muito importante. Às vezes simplesmente mostrar o seu trabalho para um colega, né, para pedir um feedback já ajuda bastante, tá bom? Depois, simplificar a navegação. Torne a navegação, falando agora do online, tá? Pelos seus cursos, de maneira tornar mais intuitivo, fácil, que os alunos não se percam, não se frustrem, né? Utilizem menus na tela, menus de navegação. Se for bloquear o conteúdo, permita que ele volte, né? Que ele possa rever aquele material. Então é bem legal.
mas de maneira bem simples, tá? Isso é bem importante. Nada de criar diversas ramificações ali, senão o aluno vai se perder, vai se frustrar ou até mesmo pode ficar travado numa tela, tá bom? Depois, antecipe dúvidas, né? Muito do nosso trabalho do DI é olhar para o conteúdo que a gente vai trabalhar e levantar quais são as possíveis dúvidas que o meu aluno pode ter. Principalmente porque tem uma etapa, né, depois da entrega da experiência de aprendizagem, que é o apoio à performance, né? Então, se o meu aluno vai ter dúvida depois da experiência, ele vai precisar de um apoio à performance ali, né? E de que maneira que eu vou sanar essas dúvidas, né? Então, às vezes a gente só pensa nisso depois que tá rolando a experiência e as dúvidas começam a surgir, os gaps de performance começam a surgir, apesar da experiência estar rolando. Então, e aí muitas vezes isso acaba colocando em xeque a credibilidade da experiência que a gente está entregando. Então, é muito importante já se antecipar a essas dúvidas, né? O Walt Disney, né? Ele pensava, o primeiro parque principalmente, ele pensava cuidadosamente na estrutura de tudo que tinha ali no parque para que o aluno, né, os convidados não necessariamente tivessem dúvidas, mas que para que fosse fácil, né, e que eles não tivessem atrito nenhum no parque. Então, ele, sem brincadeira nenhuma, ele calculou qual que é a distância média para com que um convidado segura o lixo na mão até jogar no cesto, para que não tivesse lixo no parque, né? E aí ele colocou os cestos de acordo com esse parâmetro. Então, eu tô falando isso que ele está se antecipando a algo que ele viu acontecendo, né? Então, se antecipar essas dúvidas é muito importante para o apoio à performance, tá bom? Depois, sempre dá para melhorar, né? Utilize dados. Aqui é muito legal que a gente não trabalha, a gente tem que trabalhar muito com dados, a gente tem falado muito de dados, inclusive com inteligência artificial. Então aqui é o momento da gente usar esses dados para aprimorar a experiência, né? Usa lá seu LMS, seu LXP, ou no seu LRS também, dá uma olhada em quais insights que essas ferramentas estão te dando para você sempre melhorar. Se você sabe que se você tem um curso ali que as pessoas demoram mais tempo numa determinada tela, será que não é o momento de você atualizar aquele curso, melhorar aquela tela, entender por que as pessoas ficam tão travadas ali? Né? Já aconteceu comigo o caso, né, de eu monitorar, o cliente estava com um problema em relação a um curso, estava tendo muita evasão, só que o problema não estava no curso, o curso era bom, eu pensei, pô, mas o que está acontecendo? Aí eu fui questionando, fui entendendo um pouquinho melhor o que estava rolando, tive acesso a alguns dados, né, graças a Deus tínhamos essas informações, eu tive acesso, e a gente descobriu que era uma tela específica que a galera não só estava levando bastante tempo ali, mas tinha um gatilho, um botãozinho errado ali que levava o cara para um outro site, aí ele se perdia, ele não voltava para o curso, quando voltava esperava a sessão do LMS. Então, esses detalhes fazem muita diferença. A gente atualizou aquela tela e aí resolveu o problema, tá? Então é muito legal ficar por dentro desses conceitos. Legal, pessoal. Agora vamos, né, pensar aqui, vamos fazer um exercício de imaginação. E se o Walt Disney ele fosse um DI? Como que seria a aula dele, né? Pensando que eu acabei de trazer todos esses conceitos aqui para vocês, né? Do efeitual, da lâmpada, de bater a cabeça na lâmpada, da gestologia. Então, se o Walt Disney ele fosse um DI, né? Como seria essa aula? Bom, eu fiz aqui um exercício, mas complementa depois, tá? Me marca em algum comentário, me procura nas redes sociais. Isso aqui vai virar um post depois. Mas olha só que legal. Primeiro que sempre existiria um momento único e memorável. Isso aí era inegociável para o Walt Disney. Então, em toda a experiência de aprendizagem dele como DI, teríamos momentos únicos e memoráveis também. Em seguida, a aula seria uma montanha-russa de emoções. Ele trabalharia com contrastes, né? Do mundo como poderia ser, de como ele é, como poderia ser com aquele conhecimento, e iria brincar com isso, assim como os grandes filmes, histórias e parques também. Então, seria uma montanha-russa de emoções, literalmente, né? Literalmente não, né? Mas seria uma montanha-russa de emoções, vocês entenderam. Ampla experiência prática. Então, o Walt Disney ele não gostava de ficar só falando, né? Não era só expositiva, né? As obras que ele oferecia, tudo que ele trabalhava ali sempre tinha alguma experiência por trás, né? Então, teria uma ampla experiência prática, sejam dinâmicas, atividades, seria muito lúdico nesse sentido, né? Fortes conexões entre os participantes, então, assim como o Walt Disney ele tinha toda uma filosofia de conhecer o convidado, né, gestologia, ele pedia muito feedback, inclusive também, para todas as pessoas do elenco, ele não tinha só o olhar nos convidados, mas ele também olhava muito para o que o elenco pensava em relação às entregas, né. Tem relatos, né, que a gente vê por aí, tanto no livro quanto nas séries, que inclusive eu vou indicar para vocês daqui a pouco, que falava que o Walt Disney estava trabalhando numa animação, ele pedia a opinião do ator mirim que estava ali trabalhando no filme, né,
para ver o que ele pensava, como é que estava aquela cena, para inclusive aplicar, né? Ele não perguntava só por perguntar. Então isso é muito legal. Então ele criava ali uma conexão com aquele ator, com aquela pessoa que ficava ainda mais engajada em trabalhar naquele projeto, né? Na sala de aula, né, com os nossos alunos, nossos convidados, é muito importante gerar essa conexão, seja entre os participantes, ou entre o participante facilitador, ou entre o participante e o nosso conteúdo também, tá? Usando estratégias como dialógica indutiva, a dialógica didática também, todas aquelas ferramentas que a gente, como DI, sabe para tornar o conteúdo mais interativo, né? Uma conversa ali entre o participante. Isso gera uma conexão legal. Elementos lúdicos e divertidos, com certeza, tá? E assim, não teria com o Walt Disney aquela coisa que a gente escuta sempre, mas personagem é datado, mas não sei o que eu já escutei no mercado, eu tenho certeza que você já deve ter escutado. É tudo um grande depende, a gente sabe disso, mas o Walt Disney com certeza teria um Mickey, teria um Massininho, teria um Peter Pan, teria todos esses personagens aí na experiência de aprendizagem dele. Seria muito lúdico, né? Seria muito divertido, né? Então esse é um ponto legal, né, pra gente observar. Narrativas envolventes em cada aula. Toda grande experiência de aprendizagem seria uma história, como se fosse um grande filme, né? Ele faria questão de colocar estratégias de storytelling ali. Priorização da satisfação do aluno. Nenhum aluno ia sair insatisfeito dessa experiência, tá? Ele ia sim perguntar no começo como o aluno está se sentindo, no final o que ele está levando de bagagem, se ele tiver meio borocochô no final, ele ia tentar reverter de alguma maneira, tá? Ele talvez até fosse perguntar durante o treinamento, e aí pessoal, o que vocês estão entendendo? Tá tudo certo? Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? A energia como é que tá? Qual que é o nível? Ele sempre estaria preocupado com a satisfação dos alunos, né? Dos convidados dele, numa experiência de aprendizagem. Processos de trabalho que resultam em entregas excepcionais. O DI, né, tem seus processos de entrega, né? O Walt Disney como DI também teria, né? Muito inspirado nos conceitos da Disney. Então talvez ele não tivesse uma matriz educacional, né, uma matriz instrucional. Talvez ele tivesse o próprio, né, a própria ferramenta, a matriz de encantamento, a matriz da magia, né? Aí ele teria alguma coisa nesse sentido, tá? Mas certo que ele teria um planejamento bem legal. Bom, a sala de aula, com certeza, né, ou a experiência de aprendizagem do Walt Disney como DI seria um grande palco, né? E ele como facilitador, né, parte do elenco, e os outros criadores seriam os imagineiros, né? Se você nunca ouviu falar desse termo, depois pesquisa, que é bem curioso. Então, todo mundo que participar dessa construção, né, tendo o Walt Disney como DI, seriam os imagineiros também. O DG, o programador, o videomaker, todo mundo que trabalhou ali seriam os imagineiros, né? E toda a experiência de aprendizagem seria o espetáculo dele, né? E isso é muito importante a gente deixar bem claro, né? Levar para nossa mente, né? Para nossa carreira. Toda experiência de aprendizagem seria um espetáculo memorável, né? Para o Walt Disney, mas por que não também para a gente, né? Por que não incrementar isso no nosso dia a dia? Então, pensem bastante nisso. Bom, galera, agora a gente está chegando ao fim desse webinar. Muito obrigado por ter chegado até aqui com a gente, tá? Queria agradecer muito, né, pela participação. Espero que isso tenha trazido insights bem legais aqui, mesmo que nesse pouco tempo, mas que permita que você já saia melhorando e aprimorando, né, as suas estratégias de aprendizagem atuais, ou se você nunca criou, começar a criar a partir daí, tá? Eu acho que é um bom ponto de partida, tá bom? Bom, a nossa conversa ela foi muito inspirada, né, pelo altamente recomendado livro O Jeito Disney de Encantar Clientes. É um livro bem pequenininho, mas repleto de informações, super valioso, né? Deem uma olhadinha ali também. E também duas séries que eu gostaria de indicar. Eu gosto de indicar materiais diferentes. Para quem é de leitura tem um livro, para quem não é, tem as séries também. Essas duas séries são bem legais e mostram os bastidores da Disney, não somente do parque, mas também da Disney como estúdio de animação. Então traz insights bem legais. Estão disponíveis no Disney Plus, tá bom? Mas vale super a pena aí. Se eu não me engano, tem período gratuito para testar a ferramenta, eu não lembro, tá? O streaming. Mas se não tiver, vale super a pena assistir. Assina um mesinho, assiste ali, porque vai te trazer insights muito importantes, tá bom? Bom, além disso, também estou à disposição no LinkedIn, tá? Gosto muito de trocar experiência. Quem me conhece, quem me acompanha por lá, sabe que sempre tem post novo lá. Vai ter um post também sobre esse tema. Então, vamos trocar, né? Me fala o que vocês acharam, né? Vamos falar um pouquinho como é que vocês estão aplicando esses conceitos. Se você achou um conceito diferente também, como eu falei, é muito amplo, né? O tanto que a Disney ela é rica em relação a esses conceitos. Vamos trocar, posta lá, tá bom? E é isso, galera. Pensem, o que eu gostaria que vocês levassem, né, ao final dessa nossa aula,
esse nosso webinar, é que a magia da Disney ela tá ao nosso alcance, né? Não é um conceito distante, não é algo que não é aplicável. Ela tá no nosso dia a dia, em menor escala, sim. Mas ela tá sim aqui presente pra gente aplicar, tá bom? Ela é mais um conceito, mais uma ferramenta, mais abordagem, assim como tantas outras que existem, mas essa é bem legal para trazer encantamento, né? Para trazer um pouco de criatividade, satisfação e inovação para aquilo que a gente cria, tá bom? Então use a criatividade, a inovação, crie experiências de aprendizagem que de fato são memoráveis e inspire os seus alunos, né? Inspire seus alunos, não tenha medo de experimentar, né, novas ideias também, sempre e buscar também, né, sempre o melhor para os seus alunos, como já dizia o próprio Walt Disney, né, que ele prefere, né, divertir as pessoas na esperança que elas aprendam do que ensiná-las na esperança de que elas se divirtam. Então, fiquem com isso aí, vamos pensar, vamos criar experiências de aprendizagem memoráveis aí pela frente e bora lá. Até a próxima, viu? Até mais!